Olá, pessoal! A aula de hoje é a nossa aula de número 20 do 7º ano. E hoje nós vamos revisar e relembrar a adição e subtração de números inteiros, certo? Na adição e subtração de números inteiros, primeiro a gente vai eliminar os parênteses e quando o sinal entre os números que estiver no parênteses for mais, né, o sinalzinho de mais, você conserva o sinal que está no segundo parênteses. Assim, por exemplo, se eu tenho mais 4, mais 3. Esse sinal aqui é mais, ó, aí eu vou conservar esse sinal que está dentro do parênteses, certo? Então, quando esse sinal for mais, a gente vai conservar esse sinal aqui que está dentro do parênteses. Aí vai ficar assim, mais 4 mais 3, vai ficar mais 4 mais 3. E aí é só resolver. Sinais iguais a gente pega e soma os números e conserva o sinal do maior, né? Sempre é o sinal do maior. Então, mais 4 mais 3 vai dar mais 7. Então, esse mais 7 ele pode ser escrito assim ou só o 7, sem sinal nenhum, certo? Então, nesse processo que a gente faz para efetuar a adição, quando o sinal for mais. Se por acaso eu tiver aqui, ó, aqui eu tenho mais, né? O sinal for mais, a gente vai conservar esse sinal, então iria ficar assim, menos 4 mais 3. Observe que o 4 ele é negativo, então ele continua negativo. E o mais, a gente conserva o mais que está entre parênteses. Então, esse número, esse sinalzinho que está aqui, a gente vai colocar aqui. Menos 4 mais 3, a gente vai ter o resultado igual a menos 1. Então, quando os sinais são diferentes, a gente vai diminuir os valores e conservar o sinal do número maior. Então, o maior aqui é o 4, a gente vai conservar o sinal dele e diminuir. 4 tira 3, fica 1. Aqui, nesse outro caso, eu tenho menos 5 mais menos 6. Então, o sinal aqui é mais, a gente vai conservar o sinal que está dentro do parênteses. Então, a gente elimina esse mais e conserva apenas o sinal que está dentro do parênteses. Então, menos 5 mais menos 6, a gente vai ficar com menos 5 menos 6. Esse menos aqui, do menos 5, e o menos 6, a gente conserva o sinal de que está dentro do parênteses, quando o sinal entre eles for mais. E aí a gente vai obter sinais iguais, a gente vai somar os valores, então 5 e 6 têm o mesmo sinal que é negativo, e conservar o sinal. Então, se é menos, vai permanecer menos, se for mais, vai colocar mais. Então, no caso aqui, menos 5 menos 6 dá menos 11. Então, o resultado nessa continha é menos 11, certo? Nesse outro exemplo, a gente tem mais 6 mais menos 5. Então, conservamos o sinal que está dentro do parênteses, vai ficar mais 6 menos 5. Sinais diferentes a gente diminui e pega o sinal do maior. Então, o sinal do maior eu já sei que é do 6, vai ficar positivo. E diminuindo 6 tira 5, fica 1. Esse 1 ele é positivo. Tanto faz colocar ele mais 1 ou 1 só, é a mesma coisa, certo? Então, o sinal no número positivo, tanto faz vir como não. Ele se torna o mesmo positivo sem o sinal. Menos 3 mais menos 1, aí aqui eu vou conservar o sinal que está dentro do parênteses, então vai ficar menos 3 menos 1. Sinais iguais a gente vai pegar e vai somar, porque os sinais são iguais, vai dar 4, e o sinal a gente conserva. Então, se é negativo, permanece negativo. Agora, na subtração, como é que a gente efetua a subtração de números inteiros? Na subtração de números inteiros, quando a gente tem um sinalzinho de menos entre os parênteses, a gente vai pegar e vai inverter o sinal que está dentro do parênteses. Então, por exemplo, se eu tenho aqui mais 4 menos mais 3, a gente vai conservar, pegar esse sinalzinho aqui, ó, quando ele for menos, e vamos inverter o sinal que está dentro do parênteses. Então, quem está dentro do parênteses, a gente inverte. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho mais 4 menos mais 3, vai ficar mais 4. E aqui a gente inverte o sinal do mais, vai ficar menos 3. Então, mais 4 menos 3, sinais diferentes a gente diminui e conserva o sinal do maior. Então, fica mais 1 ou apenas 1. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 4 menos mais 3, vamos inverter, vai ficar menos 4 menos 3. Porque o sinal aqui é positivo, então a gente inverte. É a questão da regrinha de sinal, né? Então, menos com mais dá menos. Então, a gente inverte o sinal por conta disso. Menos 4 menos 3 vai dar menos 7, porque os sinais são iguais, a gente vai pegar e somar. Então, sinais iguais soma, sinais diferentes diminuem. Sempre a gente pega o sinal do número maior. Então, menos 5
menos, menos 6, observe que é menos. E aí, menos com menos, né, a gente vai inverter, vai ficar mais. Então, menos 5 a gente conserva com o mesmo sinal. Aqui a gente inverte o sinal que está no menos 6, fica mais 6. Então, menos 5 mais 6 vai dar mais 1. Então, diminui os sinais diferentes e pega o sinal do número maior. Então, mais 6 menos menos 5, a gente vai inverter também aqui. A gente vai ficar com mais 6 mais 5. Inverteu o sinal, agora a gente soma os números, que vai dar mais 11 ou apenas 11. E menos 3 menos menos 1, a gente pega aqui, inverte esse sinal, vai ficar menos 3 mais 1, que vai dar menos 2. Então, sempre quando o sinal for menos, a gente vai fazer essa regrinha do sinal e inverter o sinal que está dentro do parênteses. Resumindo, no caso do sinal mais à frente do número, ou a expressão entre parênteses, podemos eliminar os parênteses deixando o número ou a expressão com os mesmos sinais. Então, é mais A, mais A vai ficar mais A. É mais menos 3, vai ficar apenas o menos 3. A gente cancela esse sinal mais e fica com os mesmos sinais que está no número. Então, mais A mais B menos C vai ficar apenas o A mais B menos C na hora da eliminação do parênteses. O mais aqui, menos 3 mais 5 menos 4, vai ficar apenas o menos 5 mais menos 3 mais 5 menos 4. Se o sinal for menos, a gente inverte, né, todos os sinais que está dentro do parênteses. Então, a gente muda todos eles. Então, aqui o menos mais A vai ficar menos A. Se eu tiver menos mais 3, vai ficar menos 3. Se eu tiver menos, né, se aqui fosse um menos 3, iria ficar mais 3. Aqui, como é menos, eu mudo todos os sinais. Então, vai ficar menos A. O B é mais, vai ficar menos B. O C é menos, vai ficar mais C. Aqui também, ó, é menos, vou inverter todos os sinais. Menos com menos dá mais 3. Menos com mais dá menos 5. E menos com menos dá mais 4. Então, isso daqui é sempre as regrinhas quando for uma adição ou subtração. E o sinal que estiver fora do parênteses, para você eliminar esse parênteses. Se for mais, você conserva o sinal, permanece o mesmo sinal que está no número. Se for menos, inverte o sinal. Então, todos os sinais, eles mudam. Na resolução de problemas envolvendo a adição e subtração dos números inteiros, primeiro a gente vai ter que ler e interpretar esse problema de maneira que você o compreenda. Então, se precisar ler de novo, leia, tenta interpretar, né? E aí você verifique cada dado do problema, o que é que o problema trata, qual é o cálculo que deve efetuar para que esse problema seja resolvido, né? Então, a gente tem que fazer essas perguntas, o que o problema quer saber. Realize os cálculos necessários para obter a resposta do problema e, por último, conclua o problema respondendo a pergunta final dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui, em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus Celsius pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus Celsius, qual é a nova temperatura marcada pelo termômetro? Eu li a primeira vez, eu tenho que interpretar esse problema. Então, a melhor maneira de interpretá-lo é tirando os dados dele. Os dados é o que esse problema traz. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando que o termômetro marcou menos 15 graus Celsius pela manhã. E quando foi à tarde, ele desceu. Então, descer significa negativo. Então, vou usar o sinalzinho de menos, porque está descendo. Mais 3 graus. Então, ele ficaria assim. Descer mais 13 graus, escreve assim, menos mais 13. E qual é a nova temperatura? Disso que o problema quer saber. Aí o cálculo, como é que a gente vai fazer? A gente tem o menos 15, menos mais 13. E aí a gente vai resolver. O sinal que está aqui é menos, a gente vai inverter esse sinal, que menos com mais dá menos. Então vai ficar menos 15, menos 13. E menos 15, menos 13 dá menos 28 graus. Então, a resposta à nossa pergunta é a conclusão. Então, qual é a nova temperatura? A nova temperatura é menos 28 graus Celsius, certo? O segundo problema, a gente tem assim. Em Morro do Chapéu, o termômetro marcou 16 graus pela manhã. À tarde, a temperatura aumentou mais 10 graus Celsius. Qual é a nova temperatura marcada pelo termômetro em Morro do Chapéu? Então, os dados do problema quer dizer o quê? Que pela manhã, então eu tenho que fazer os dados, o cálculo e a conclusão. Pela manhã, o termômetro marcou 16 graus. É muito parecido. A única coisa que aqui, ao invés de descer, ele aumentou.
Então, aumentou significa mais, é positivo o aumento. Então, descer é menos, aumentar é mais. Tem que identificar esses termos que tem nos problemas, certo? Então, quando ele aumenta mais 10 graus, escreve assim, mais 10 graus. O que ele quer saber é qual é a nova temperatura. Então, o cálculo que a gente vai resolver é assim. Mais 16, que é a temperatura pela manhã, e mais, porque aumentou, mais 10 graus. Quando esse sinal aqui é mais, a gente vai conservar o sinal que está dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 16, mais 10. Eu eliminei esse mais aqui para vocês saberem que tanto faz você colocar ele na frente como não, o sinal ele é positivo, então ele continua positivo. Então, 16 mais 10 vai dar 26 graus. Então, a conclusão, qual é a nova temperatura? A nova temperatura é de 26 graus Celsius, certo? Nesse terceiro probleminha aqui, eu tenho assim. Mariana tem um saldo de R$500 em sua conta corrente. Ela precisou retirar R$700. Qual será o novo saldo de Mariana? Então, a gente vai tirar os dados do problema, depois fazer o cálculo e depois a conclusão desse problema. O que é que o problema fala nos dados dele? Que Mariana ele tem um saldo na conta corrente de R$500. Então, escreve se é saldo, é positivo, é o que ela tem. Então, o saldo é mais 15. Retirar significa um número negativo. Então, eu retirei, eu estou tirando, menos. Nesse caso, retirar R$700 significa menos 700. Qual é o novo saldo de Mariana? Então, ela tinha 400 e ela retirou mais, né, menos 700. Então, a gente faz o jogo de sinais aqui, mais com menos dá menos, vai ficar 500 menos 700, que dá menos 200. Então, observe que esse menos 200 significa um saldo negativo. Então, ela está devendo ao banco, né? A conclusão é o novo saldo será de menos R$200, certo? Nesse quarto problema, eu tenho assim. Judite tem um saldo de R$250 na sua conta corrente, sua conta poupança. Ela recebeu seu salário e depositou R$1.800. Qual será o novo saldo de Judite? Então, vamos aos dados do problema, depois o cálculo, depois a conclusão. Judite, ela tem R$250, o saldo dela. Esse saldo é positivo. Se ela depositou também significa um valor positivo. Então, eu escrevo, né, que ela depositou mais 1.800. Então, ela tinha, né, 250 e depositou 1.800, desculpa. Qual é o novo saldo de Judite? É a pergunta do problema. Então, vamos lá para o cálculo. Eu tenho mais 250, que é o que ela já tem, mais o que ela depositou, né, 1.800. Então, 250 mais 1.800 dá 2.050. Então, a conclusão é que o novo saldo de Judite será 2.050. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o saldo dela é um saldo positivo. Gente, no quinto exemplo, eu tenho assim. Marcos tem R$500 depositado em um banco e fez sucessivos saques. Primeiro saque de R$200, segundo saque de R$100, terceiro saque de R$300. Qual é o novo saldo de Marcos no banco após os saques? Bora lá para os dados do problema, depois o cálculo e por último a conclusão. O que é que no problema tem falando? Que eu tinha, né, R$500 depositado em um banco. Então, esses R$500 que estão depositados significa que o saldo dele é positivo, né, mais R$500. Aí ele realizou saques. Se é saque, é um saldo negativo, ele retirou. Então, se ele retirou, né, é negativo. Então, ele retirou menos 200, depois ele retirou outro saque de menos 100 e outro saque de menos 300. E o que quer saber qual é o novo saque de Marcos? Então, a gente vai juntar aqui esse saldo que ele tinha, esse 500, e vamos juntar com o que ele retirou, que foi o menos 200 mais menos 100 mais menos 300. Na hora que a gente resolver isso daqui, primeiro a gente vai resolver esse parênteses, certo? O que é que está aqui dentro desse colchete, para depois resolver esse cálculo com mais 500. Assim, vamos eliminar primeiramente os parênteses, né? Então, aqui a gente ficou com menos 200, tiramos o parênteses, mais com menos dá menos 100, mais com menos dá menos 300. E agora a gente vai resolver menos 200, menos 100, menos 300. Aqui, menos 200, menos 100, sinais iguais, observe que todos os sinais são iguais, a gente vai juntar tudo. Então, 200 mais 100, 300, mais 300, 600. Então, a gente vai ficar com mais 500, que é o que ele tinha, e mais menos 600, que foi o que ele sacou.
Então, mais 500 menos 600, a gente vai obter, né, aqui mais com menos dá menos, e a gente vai obter um saldo negativo de menos R$100. Sinais diferentes diminui, pega o sinal do maior. A conclusão minha aqui, né, a conclusão desse problema é que o novo saldo dele será de menos R$100, certo? Então, o saldo é negativo. Então, se o saldo é negativo, é porque ele está devendo ao banco. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, certo? Até o próximo vídeo.